volta para responder sua dúvida de afasia e hoje a gente vai responder a Nanda Meir. Ela perguntou o seguinte: estímulos à memória e planejamento. Como explorar a criatividade? Gente, a gente precisa ter muita criatividade para fazer terapia de afasia. Por quê? Nós precisamos ter sempre um motivador para aquele paciente que está com uma dificuldade que é a pior dificuldade segundo os protocolos de qualidade de vida dentro da linguagem. Você saber falar tudo, se comunicar bem e de repente perder todas essas habilidades deixa o paciente realmente muito chateado. Os índices de depressão são altíssimos, então a gente precisa ser o coach, né? Aquele treinador, manter o paciente ativo, disposto para treinar, para falar, porque o caminho às vezes é muito longo, muito árduo e a gente precisa ter criatividade. E aí ela me pergunta como é que a gente pensa no planejamento e qual a outra habilidade? E na memória. Então vamos pensar comigo, gente. Quando você conhece o seu paciente em todas as habilidades, em todos os hobbies, em todas as coisas que ele tem, quem são os melhores amigos, com quem que ele conversava, do que ele falava quando sentava na mesa, quem que come com ele, quem que dorme com ele, quem que... Às vezes o paciente mora com um monte de gente e não são com essas pessoas que ele conversa, não. É uma pessoa quieta em casa, mas no trabalho fala com todo mundo. Então é com o pessoal do trabalho que a gente tem que conversar, são com os amigos que a gente precisa correr atrás. O terapeuta de linguagem, ele atua ativamente na vida pessoal do paciente, porque a comunicação diz respeito a ele. Não dá pra você fazer uma terapia que você programa lá, uma terapia de afasia para um paciente e à tarde você atende um caso semelhante e leva a mesma terapia. Não pode, porque os casos são muito individuais. Então, como que contribui para a criatividade da memória e do plano? Você vai fazer a rotina do seu paciente. Vai fazer um mapa com tudo que ele faz, com quem que ele conversa, do que ele conversava. Isso antes do AVC, tá? Feito isso, você vai descobrir agora qual é a rotina atual. O que o paciente perdeu? Antes ele acordava cedo e molhava as plantas. Depois ele fazia um café e depois ele ia jogar bingo com os amigos. O que ele não tá fazendo mais? Mais nada disso. Ele não consegue andar, tá com dificuldade motora, ele não lembra como é que faz o café, enfim. Você vai ver quais foram as diferenças da vida passada desse paciente, pré-lesão, para a vida atual com lesão neurológica. E aí, você vai tentar adaptar uma realidade na outra, porque a ideia do reabilitador é trazer de volta as habilidades que foram perdidas. Então, por exemplo, se esse paciente não faz mais o café dele de manhã, você vai fazer um treinamento de memória e de plano com discurso de procedimento. Ele vai tentar, treinando na terapia, contar por meio de imagens, por meio de palavras em blocos, por meio da escrita, por meio da fala, do que você conseguir com ele, qual é o passo a passo para chegar nesse café. Então, qual que é a primeira coisa? A primeira coisa é ferver a água, né? Às vezes ele pode falar que a primeira coisa já é pôr o pó de café na xícara, porque a pessoa fica com alteração mesmo do planejamento, das execuções cognitivas. Então, isso é um treino. E depois, fazer esse paciente memorizar, por exemplo, esse discurso de procedimento. Então, discursos de procedimento são excelentes e treinar planejamento e memória baseado na rotina é o que mais usa a criatividade do terapeuta, mas também contribui com que o paciente esteja mais à vontade dentro da sessão e você não precisa ficar descabelando para pensar numa super estratégia. Quanto mais simples, mais eficiente. Juro pra você, gente. Se você quer tirar dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda lá na caixinha de perguntas dos stories, porque você pode ser o próximo a ser respondido aqui. Te vejo no próximo vídeo.